tema dessa mensagem é a manifestação da glória de Deus na igreja. Ontem eu tive dando uma explicação para os nossos líderes a respeito do sentido original da palavra glória. Glória, no sentido original da palavra, no hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Ela vem não do termo comum que nós usamos, Shekinah. Shekinah quer dizer presença. Quando nós falamos para derrama sua Shekinah, nós estamos usando não o termo original correto, no sentido da palavra glória. O termo glória no hebraico é kabod. E kabod quer dizer foi-se a glória de Deus. Kabod quer dizer com K, né? Nós temos a compreensão que se trata de glória. E se refere a algum sentido de peso, sentir o peso da glória. É como se fosse comprimir uma força superior pressionando uma superfície, descendo sobre ela. Mas o termo, quando se trata de Deus, o termo mais apropriado para a questão na teologia, no sentido de Deus, ligada ao tabernáculo, ligada as coisas referentes à prática judaica em si, ela se refere no original à honra, a também manifestação de alguém que é digno de receber algo. Eu falei sobre a questão de honraria a reis, a governantes. O termo glória vem com essa questão de honra, vem na questão de autoridade. O termo glória, kabod, quer dizer honra, quer dizer autoridade. Então, automaticamente, nós vemos que onde há manifestação da glória de Deus, existe então um revestir de autoridade. Aonde há manifestação da glória, honra. Aonde há manifestação da glória, há revestimento de autoridade. Você pode ver que quando Paulo chega a dizer aos Romanos no capítulo 13, ele chega a dizer assim: que todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há nenhuma autoridade na terra que não foi constituída pelo céu. E ontem eu estava comentando com os líderes e dizendo, certa vez, quando Jesus estava diante das autoridades, chegaram a dizer para ele: eu tenho o poder de te soltar, como eu tenho o poder de te prender. Jesus chegou para o governador e disse: nenhum poder terias contra mim se do alto não fosse te dado. Ou seja, até aquele que estava sendo julgador do próprio Senhor Jesus estava debaixo da autoridade de Deus. Então não há autoridade maior do que a de Deus. E quando há a manifestação da sua glória, há então um mover de Deus, com um propósito definido. Isso era comum. Ontem eu falei um pouquinho para os nossos líderes sobre a manifestação da glória de Deus na vida do líder, como é que funciona. E hoje eu quero falar sobre a manifestação dessa glória na vida do povo de Deus. Baseado em alguns versículos eu quero trazer aqui. Levítico capítulo 9, versículo 6.
Levítico, olha o que Deus quer fazer com alguém aqui, é profético, hein? Tem vaso que vai ser quebrado aqui. Hã? Você viu? Falei glória, caiu de novo um vaso aqui, é profético, você viu, né? Toda vez que eu falava glória ontem, gente, era uma explosão no som. Hoje eu fui falar glória, caiu o vaso, e o vaso quebrou. Vaso com trigo, hein? Pode ver, hein? Então você pode ver, quando o vaso quebrar, o fruto vai aparecer. É profético, hein? Não é nada combinado não, hein? É do céu, hein? Recebe, não? Levítico 9:6, pensei que já tinha colocado aqui. Vamos lá. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Se você for olhar ali, existe todo num contexto, um ritual que Deus mandou fazer. A construção de um tabernáculo, e esse povo estaria ao redor desse tabernáculo, e estaria trazendo para esse tabernáculo seus sacrifícios, e não podia ser qualquer coisa não. Se você for ver o contexto, existe ali uma ação do próprio Deus pedindo para que o povo fizesse algo, e com a garantia de que a glória do Senhor se manifestaria. Parou aí? Não parou. Tem 23, o verso 23 do mesmo capítulo 9. Vou pular para o 23. Então entraram Moisés e Arão aonde? Na tenda. Alguns falam tenda do encontro, ou tenda da congregação, ou tabernáculo. Depois saíram e abençoaram ao povo. E o que aconteceu? E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Presta atenção, hein? Olha só, existiam dois líderes sendo levantados por Deus, Moisés e Arão. Entraram na tenda. Não poderia entrar qualquer pessoa nessa tenda, no tabernáculo. Era algo que Deus tinha falado para o povo. O sacerdote, ele tinha ali a missão de sacrificar-se pelo povo. E depois de fazer aquilo que Deus ordenara, que Deus mandou, depois de ter feito algo que agradara o coração do Senhor, eles saíram com a missão cumprida, abençoando o povo, e a manifestação da glória foi evidente. Está escrito no próprio versículo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A manifestação da glória, ele tinha propósitos específicos. Olha o que diz no verso 24: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o que? O holocausto e a gordura sobre o que? O altar. O que vendo todo o povo, o que aconteceu com o povo? Qual foi a reação do povo? Houve manifestação da glória, houve fogo de Deus ali, como aceita aquele sacrifício. Houve então ali um propósito de sacrificar algo ao Senhor. Houve então algo. O povo viu e jubilou. Só jubilou? O que é jubilo? O que é jubilar? Não sei o que é jubilar para você. Qual o termo jubilar? Não é algo comum, uma simples alegria. É uma manifestação de celebração. O povo, o quê? Não entendi. É uma alegria nível hard, plus. Então, eles jubilaram. E após manifestar essa celebração, eles caíram sobre as suas faces. Deu para você entender o que é cair sobre as suas faces? Com o rosto no chão. Dessa forma.
em adoração ao Deus que havia se manifestado no meio deles. O que eu estou falando aqui se trata da manifestação da glória de Deus no meio do povo, na igreja. Vamos ver outro. Números capítulo 14, versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, o que aconteceu? A glória do Senhor apareceu na onde? Da congregação a todos os filhos de Israel. Quem sabe o contexto dessa passagem aqui? Já deu para dar uma olhadinha na sua Bíblia aí? Qual o contexto dessa passagem? Fala sobre os espias que foram levantados para espiar a terra. Foram os maiorais e os filhos de Israel, a liderança. E quando chegaram lá, espiaram a terra. Tinham no meio dessa liderança 2 homens. Qual o nome deles? Josué e Caleb. Foram os 2 personagens que acreditaram na promessa de Deus. 2 líderes maiorais entre os filhos de Israel. Eram 12 tribos. Dessas 12, existiam 2 representantes, apenas 2, que tinham a visão de Deus, que estavam dentro dos propósitos que Deus havia estabelecido. Esses 2, chamados Josué e Caleb, pelo fato deles terem a visão de Deus, eles falaram: gente, eu sei que vocês estão trazendo aqui um relatório, que havia realmente gigantes, eu sei que tem obstáculo naquela terra, mas olha o fruto dessa terra. Mostrou os cachos de uva que eles trouxeram de lá. Essa é a terra que Deus prometeu para a gente. Disse Josué e Caleb e o povo, dizendo: olha, desculpa, mas eu não concordo com os demais. Se Deus prometeu para nós, independente se tem gigante ou não, Ele vai dar para a gente. Está na nossa mão. É promessa de Deus para nós, e vamos lá, vamos tomar posse. Essa terra é boa, é nossa. Mas a reação do povo, você vê, quando o povo é contagiado por pessimismo, irmãos, é complicado. Você toma cuidado com alguém que muitas vezes quer te envenenar com alguma coisa, porque a coisa mais fácil que tem é a gente ser tirado do caminho certo. Melhor, a coisa mais fácil que tem. Só bastou Pedro dizer assim: vou pescar. O que tinha de gente já acompanhando ele. Não está escrito isso? Tá. Nessa passagem não é diferente de Números 14. O contexto diz que todo mundo iria ali pegando a pedra para fazer o quê? Contra Josué e Caleb? Para jogar pedra. Ninguém tinha visão, ninguém estava com a direção de Deus para passar ali para aquele povo. Eles estavam com a visão de Deus e o povo queria apedrejar. E o que aconteceu com aqueles que tinham a visão de Deus na sua vida? Aqueles que estavam abraçando a causa em nome de Deus, com a verdade de Deus nos seus lábios. Houve a intervenção de quem ali para que eles não fossem mortos? Do próprio Deus, manifestando o quê? A glória de Deus interviu naquele momento e cercou a tenda da congregação. Quando houve a manifestação da glória de Deus ali, o povo recuou com suas pedras. Deus, você vai ver no versículo capítulo 9 que nós lemos, o povo fazendo as coisas direitinho, houve manifestação da glória, e o fogo de Deus como confirmação, aceitando aquele sacrifício, o povo jubilava. Até aí tudo bem, manifestação da glória de Deus, quando a gente está em obediência é uma coisa, mas existe manifestação da glória de Deus também para nos levar para o caminho certo, para nos corrigir, ou para entrar com juízo.
Então, uma coisa eu deixo certo aqui para vocês, naquilo que eu vou pregar aqui hoje. A manifestação de Deus serve para fazer também separação entre joio e trigo. Manifestação da glória de Deus na igreja, ela serve para mostrar quem é crente e quem não é. Manifestação da glória de Deus, ela serve para mostrar quem está dentro da promessa e quem está fora. Manifestação da glória de Deus no meio do seu povo está para revelar também quem realmente crê e quem não crê. A manifestação da glória de Deus na igreja também serve para proteger os fiéis. O que eu falei agora por último? Para proteger quem? Vamos para Êxodo, capítulo 40, verso 34. Êxodo 40, 34. Então, a nuvem cobriu a tenda. Coloca de outra tradução para mim aí, pode ser na atualizada. Aí fala só tenda, vendo atualizada, Ara. Deixa eu ver se a na Ara fala sobre tabernáculo. Também fala tenda da congregação, mas tem outro que fala tabernáculo. Vamos lá, então, NVT, coloca NVT para mim. NVT ou NVI, tanto faz. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro. Está falando em tenda do encontro aqui, né? E a glória do Senhor encheu o quê? O tabernáculo. Então aqui há uma manifestação também de Deus sobre o tabernáculo, a glória dele. Que era o tabernáculo? Aonde e para que servia isso? Esse lugar era o lugar onde Deus se revelava. Foi uma obra-prima construída quando, bispo? Quando o povo peregrinava sobre o deserto. Para que isso, bispo? Porque ali os sacrifícios pelo pecado do povo seriam oferecidos e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no compartimento chamado Santo dos Santos. Qual o nome do lugar? Compartimento? Ali ele entrava, só ele podia entrar para oferecer sacrifício por ele e pela nação. Nesse tabernáculo houve um trabalho, irmãos, um projeto minucioso. E olha, para aqueles que não gostam de oferta e dízimo, até para a construção disso daí teve participação do povo. Se você for olhar lá, todo o povo foi envolvido na doação dos materiais e na confecção da estrutura desse tabernáculo. Todo o povo estava envolvido nisso. Bispo, o que isso refere-se à vida espiritual? Fala assim, por favor, bem alto. Diga, isso se refere também à nossa vida espiritual. Ou seja, o culto a Deus passaria a girar em torno da tenda, que representava a habitação de Deus entre o seu povo. Então vê bem, tinha o tabernáculo, então representava como se fosse nos nossos dias um culto. Nós nos reunimos aqui num culto, amém ou não? Então tinham as 12 tribos, ou tinham as tribos diversas. E quando eles faziam o seu acampamento, era armada essa tenda, era armado o tabernáculo. Para quê? Para que todo esse povo se reunisse num só povo ali agora, para cultuar e oferecer sacrifícios a Deus. Quem está entendendo? Quando o povo saiu do Egito, ficaram 430 anos lá na época de José. Aquilo que era só um tempinho, passou a ficar mais do que o tempo necessário. De lá, o povo se acomodou tanto, precisou então, por permissão de Deus, vir um faraó que perseguiu o povo, oprimiu o povo clamou,
Deus levantou um libertador chamado Moisés e tirou o povo de lá do Egito. Você já sabe muito bem dessa história. Quando o povo saiu de lá do Egito, ele não tinha uma pátria, não tinha uma organização militar, civil, ele não tinha atividade religiosa. O que eles tinham, estavam acostumados, era com as coisas do Egito. Deus então precisou organizar essa questão religiosa. Deus precisou então começar a colocar o povo no trilho. E o tabernáculo, então, ele constituía-se no centro da vida civil e da adoração a Deus, que estaria então unificando todas as tribos de Israel agora. E durante essa peregrinação, as tribos elas se acampavam em torno, ao redor desse tabernáculo, tornando-se então um único povo, o povo de Deus. Existia nessa estrutura do tabernáculo então sacrifícios, ofertas e sacerdotes, tudo isso montado para oferecer apoio espiritual ao povo. O povo, quando queria alguma coisa relativa ao seu Deus, eles então se reuniam naquele tabernáculo para esse propósito, vinham até os sacerdotes para oferecer sacrifícios quando tinham seus pecados cometidos. Era essa a instrução que tinha Deus passado para os líderes naquela época. Engraçado que tudo isso era uma dedicação que era feita ao Senhor. Mas toda a estrutura do tabernáculo, eu podia trazer até para vocês, para fazer a imagem aqui do tabernáculo, mas não tenho. Mas toda essa obra de arte que foi feita ali, tinha uma representação. E eu vou dizer, nada disso valeria sem algo que era o mais relevante, o principal de tudo: a glória de Deus. Poderia ter muita coisa luxuosa ali, se a glória de Deus não se manifestasse, não valeria de nada tudo aquilo. Era a presença de Deus ali que atestaria a legitimidade de tudo que foi construído. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Imagine você estar no deserto 40 anos e poder dispor de um lugar onde você possa se encontrar com Deus e com a sua glória. Deu para você entender aqui? Imagine você estar num lugar onde você está no deserto 40 anos e Deus fala assim: olha, nessa peregrinação vai ter gente que vai pisar na bola, vai ter gente que vai errar, e quando errar, eu exijo que seja feito um sacrifício, faça o sacrifício assim, só que eles não vão poder entrar, vai ser um representante, alguém que santifique a sua vida, alguém que se prepare durante um ano, para que eles possam oferecer sacrifícios pelo povo a mim. A manifestação da glória era a aprovação de tudo aquilo que era feito. Era o contentamento de Deus, tudo aquilo que estava sendo realizado ali. Então, estar em pleno deserto, ter o tabernáculo, ter sacerdotes, era importante? Era. Ter sacrifício, era importante? Era. Porque ninguém poderia se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Aí um ponto importante: ninguém poderia se reunir no tabernáculo de mãos vazias. Teria que se oferecer algo para o Senhor, e tinha que ter aquele preparo para entrar ali. Não era de qualquer maneira. A manifestação da glória era importante. Sem a manifestação da glória não havia legitimidade naquele trabalho. Então, da mesma forma, na nossa peregrinação aqui neste mundo, você precisa ter isso na sua cabeça. Nós temos também um lugar em que o cansaço pode ser vencido e as nossas forças podem ser renovadas. Há um lugar de refúgio para o povo de Deus. Amém ou não? É na presença de Deus. O povo estava cansado no deserto, estava. O povo estava sendo perseguido no deserto ou não?
Estava. Sim ou não? Estava. Faraó perseguiu o povo, tinha opressão no deserto, tinha um perigo do deserto, mas o que dava garantia em pleno deserto? De vitória, de renovação, de cura, de libertação. O que era? Repita comigo: a glória de Deus. Nós temos nossos cansaços do dia a dia, nós temos nossas perseguições que passamos dia após dia, tem as afrontas que eu passo todos os dias, tem tudo que você imaginar que eu estou sujeito enquanto eu peregrino aqui na terra também, como o povo de Israel. Mas existe um lugar onde eu me refugio, onde eu preciso da glória de Deus para que eu supere todos esses cansaços e opressões, perseguições, lutas deste mundo. Então repita comigo: existe um lugar onde eu posso me refugiar diante das lutas, dos problemas. Não pode me faltar um lugar na presença de Deus. A manifestação da glória de Deus na vida da igreja é importante. Eu pergunto: a igreja era perseguida lá no passado, sim ou não? A igreja, ela não passava por lutas e problemas dentro dela, sim ou não? Mas eu lhe pergunto: o que acontecia no meio disso tudo? Quando o povo buscava, quando o povo ia, clamava, o Senhor se manifestava com seu poder e dava vitória para o seu povo. Em meio a perseguições, em meio a pecado no meio da igreja, em meio de tantas coisas, havia um operar de Deus, a permanente glória dele no meio do seu povo. Fala assim para quem está do seu lado: Deus deseja manifestar a sua glória enquanto você caminha no deserto da sua vida. Você recebe isso? Sabe o que eu quero dizer aqui? E Deus deseja te encher da presença dele na nossa peregrinação, na nossa caminhada. Ele quer nos encher, quer nos envolver. Nós podemos contar com a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Deus, quando ele falou para Moisés e serve para mim. Êxodo 33:14, vamos lá. 33:14, Êxodo. O Senhor respondeu: acompanharei a você pessoalmente e lhe darei descanso. Ou seja, eu vou te dar descanso. Outra tradução mais antiga agora, ARC, ou ACF. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés teve a garantia de que Deus estaria com ele. Você tem a garantia de que Deus está com você, amém? O que nos dá descanso? O que nos dá descanso? A presença do Senhor te dá descanso, amém? É muito importante que você entenda, em Êxodo 33:14, Deus falando para o servo de Deus Moisés: irá a minha presença com você. E agora Deus está dizendo também outra forma em Êxodo 34:29. Quando Moisés estava na presença de Deus, houve um momento em que ele descia com as tábuas da lei e aconteceu algo. Olha só, nós estamos com problema porque acabou tendo problema aí na energia e desligou o nosso data show. Ele tem que esfriar e voltar aqui a projeção, mas vou ler aqui para vocês. Olha o vento aí, né? Êxodo 34:29. Que pena que nós não temos aí. O data show serve para a gente adiantar aqui, né, gente? Êxodo 34,
e verso 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de se aproximar dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes das congregações tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. O que aconteceu quando Moisés estava diante de Deus? E quando ele descia do monte, enquanto Moisés estava na presença de Deus, o fulgor da glória era tão grande, a comunhão de Moisés com Deus era tão grande, que essa glória o envolveu de uma tal forma, e quando ele desceu do monte, terminando de falar com Deus com as tábuas da lei, o povo via a face de Moisés brilhando com o fulgor da glória, de modo em que não era algo comum, tanto é que trouxe espanto para o povo na hora. Então fala para quem está do seu lado, diga assim: Deus está dizendo para você nesta noite, a manifestação da glória dele não só apenas traz descanso, mas também faz a nossa vida ser transformada. A nossa vida transformada quando a glória de Deus se manifesta. Você crê nisso? Então você não sai mais o mesmo do mesmo lugar onde Deus se manifesta. Deu para entender aqui ou não? Olhando para o texto do Novo Testamento, nós vemos em Mateus 28 e 20, olha o que o Senhor Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Temos ou não temos a presença de Jesus conosco? Temos ou não temos? Então a glória de Deus está aqui, amém? Hoje a igreja de Cristo está sendo construída como habitação espiritual de Deus no mundo. Por que você está dizendo isso, bispo? Porque Paulo disse em Efésios 2:22, olha o que quer dizer a igreja, essa habitação espiritual chamada igreja. Olha o que diz Efésios 2:22, por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Ou seja, a glória de Deus se manifesta no meio dessa habitação espiritual de Deus no mundo, chamado igreja. E quando a glória de Deus envolve a igreja, há uma transformação no ambiente. O ambiente é transformado num ambiente diferente. Vamos para 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5. Vamos ver o que Pedro falou sobre isso. Vamos lá. Vós também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso,
que Pedro falou que nós somos? Nós somos sacerdotes santos. Por meio de quem? Através de Cristo. Nós oferecemos o quê? Sacrifícios o quê? Espirituais que agradam a Deus. Deu para você entender? Através de Cristo, Deus recebe, como recebia no Antigo Testamento, a minha oferta. Então, como que então se manifesta a glória de Deus no meio da igreja? Quando eu ofereço o meu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso culto racional, como Paulo disse em Romanos 12. Quando eu ofereço a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a manifestação da glória dele no meio desta igreja. Então não esqueça, quando a glória de Deus se manifesta, a libertação, a transformação, a proteção, a descanso. Então você veio no lugar certo, amém? Assim como no Antigo Testamento tinha um lugar para o povo sacrificar ao Senhor, hoje nós temos também. E olha que coisa impressionante, no tempo da igreja primitiva, teve um homem que foi perseguido. Mas o homem, ele foi tão envolvido pela glória de Deus, e você vai ver esse episódio agora em Atos 7:54. Atos 7:54. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão, rangiam os dentes contra ele. 55. Avança aí. Mas Estevão, diga Estevão, cheio do quê? Olhou firmemente para o céu e viu o quê? É possível um homem ver a glória de Deus? É possível um homem ver a glória de Deus? Olha para quem está do seu lado e diga: você, se Estevão viu, você pode ver. Quantos querem ver a glória de Deus? Mas cabe agora te perguntar: você está preparado para ver a glória de Deus? Olha o que o Senhor disse: se creres, verás. Verás o quê? A glória de Deus. Então é possível ver a glória? Sim ou não? Quando há manifestação da glória de Deus, há algo que acontece. Ele viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra. Que lugar? A destra de Deus, a direita de Deus. Continuem. 56 até o 59. Pode ler. Disse ele: eles taparam os ouvidos aos gritos, foram contra Estevão. Deu para vocês se lembrarem de algum episódio que eu li aqui? Quando alguém está com a palavra da verdade nos lábios, é perseguido ou não é? Josué e Caleb estavam com a palavra da verdade nos lábios, e a maioria do povo pegava a pedra para jogar nele e queria matá-lo. Semelhantemente, nós vemos esse povo pegando pedra e querendo matá-lo. A Estevão, no tempo da igreja primitiva, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a fazer o que com Estevão? Apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Lembram do Saulo? Também chamado. Nesse tempo Paulo nem convertido era. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Até a morte de uma pessoa, quando ela está envolvida da glória de Deus, contribui para a salvação de alguém. Amém? Enquanto atiravam as pedras,
Estevão orou, dizendo que: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Está aí. Nós vemos a manifestação da glória de Deus na vida de Estevão. Nós vemos também no capítulo 8 de Atos, versículo 1. É a continuidade dessa passagem. Atos 8:1. E Saulo, o Paulo, o apóstolo, que ainda não tinha se convertido, concordou inteiramente com a morte de quem? Ou seja, ele assinou embaixo dizendo: mate mesmo. Ele foi um daqueles que assinou embaixo dizendo: mate esse homem. Talvez Paulo usou o termo de hoje, quem sabe numa linguagem diferente, mas usou: mate esse desgraçado, acabe com ele. Ele consentiu com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição, repita comigo: perseguição, se levantou na igreja, varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, o que aconteceu com esse povo? Foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. A perseguição provocou dispersão, e tanto é que Paulo chegou em alguns lugares onde já tinha até crentes, pessoas convertidas em alguns lugares. Por que isso? Porque com certeza foram pessoas cristãs que tiveram que fugir da perseguição, e quando eles chegaram em algumas regiões não tinha igreja, mas tinha crente ali. Olha só, Judéia e de Samaria, 2. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. 3. Saulo, porém, procurava fazer o que com a igreja? O que o inimigo quer fazer? Roubar, matar e... O que Saulo estava fazendo? Trabalho para quem? Diabo. Então você precisa entender que contra os ataques do diabo só existe uma coisa que pode nos impedir, nos proteger: a glória de Deus. Amém. Ia de casa em casa. O que Saulo fazia? Continua. Homens e mulheres, e fazia o que com eles? Prendia eles. Verso 4. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas. A igreja parava? Mesmo perseguida, a igreja não parava. O que dava combustível para essa igreja continuar pregando? É um evangelho parece que diferente hoje, porque o que está acontecendo com o amigo? O que acontece contigo? Uma lutinha, a gente já está dizendo: eu não vou mais para a igreja. Eu exagerei no que eu estou dizendo aqui? Será que você já não ouviu, pastor, alguém dizendo assim para você: eu não aguento a minha luta em casa? Aí ainda dá nome, né, a luta: meu marido é uma benção. Ainda fala assim: é uma benção, a benção ao contrário, né? É a minha lixa, é a minha lima. Não sei com quem Deus está falando aqui nessa noite, mas fala Deus, né? Qualquer lutinha tira a gente do culto, da célula. Qualquer ameaçazinha de chuva já tira a gente do culto. É assim. Quantas pessoas que foram crentes, quando bate até no peito e diz: eu sou crente, eu conheço a Bíblia, eu sou desde a era de Matusalém. Irmão, para de ser museólogo. Estou falando do passado. O que você é hoje? O que me interessa é hoje. Fala para quem está do teu lado e fala assim: não importa o que você era, eu quero saber o que você é hoje. Foi, pregou, ensinou, orou, alguém foi curado, falou línguas estranhas, foi uma verdadeira benção mesmo. E hoje, como é que você está? Dormindo aí no culto, aí ó, aí nem está me ouvindo direito. Estava orando em espírito. Oh, me perdoe, meu amado, porque eu te atrapalhei na tua oração em espírito. Me perdoe.
Mas parece os Eúticos do século 21. Só os fortes entendem. Parece o pêndulo de um relógio. Cai do terceiro pavimento. Puf! Esses dias eu estava comentando, né, pastora, minha professora aí da escola teológica. Nós estávamos comentando e falando exatamente isso. Se fosse nos nossos dias, já tinha saído selfie. Tinha saído uma live na hora. Tinha chovido de polícia. E o pastor Paulo preso. Porque a pregação de Paulo varou depois da meia-noite. E está escrito assim, hein? Não estou inventando história. Que o sermão de Saulo foi extenso, que o povo, alguns deles estavam cansados e com os olhos pesados. Ah, miserável. Me diga se você é crente ou não, e diga que Paulo estava desviado, por favor. Fala que ele era desviado, porque pregou um pouco mais. Quando você reclama, deixa a tua alma gritando quando o bispo fala demais aqui. Quando o culto se estende um pouquinho da tua hora, mas nem teme ao Senhor a ponto de dizer que você é escravo do diabo e não tinha tempo para parar nas suas baladas e orgias, horas. Pegou forte, né, meu filho? Mas aqui na igreja dorme, mas na hora de assistir o filme lá, que só Jesus sabe o que é, fica vidrado, não perde um capítulo, a minissérie do Netflix. Eita, pensa, fui dormir 4 horas, quase perdi a hora do serviço. Será que é a mesma coisa numa pregação do bispo, escutando lá, para depois ver de novo no YouTube? Nem curti a live, tu curtiu, abençoado, você está em casa aí, ó. Você nem sabe como curtir o vídeo, esse vídeo aqui, mas curte um bocado de besteira que os teus amigos lá da pornografia do serviço replica na internet. Desculpa, mas estou falando em amor para a sua vida. Curte agora esse vídeo, passa um pouquinho desse link para alguém. O que foi? Nem a metade? Para tu ter uma ideia, quantos que estão aí na live? Não sei. 25 assistindo agora e só 11 curtiu. Então, até entendo, essa palavra está sendo muito forte. Está difícil de curtir mesmo, não é para agradar mesmo, é para converter. E conversão dói, né? Difícil, conversão dói. É agradável não? Porque é o momento de eu falar assim, puxa, eu estou pisando a bola. Eu estou errando, eu estou desviado, preciso voltar. Eu estou frio, preciso me aquecer. Quem está entendendo aqui? Eu entrei nessa parte de Eútico, mas volto aqui à realidade do que a igreja estava passando. Uma igreja perseguida, sei lá onde eles estavam, porque por certo tinha que sair da sua casa onde morava, porque Paulo sabia o endereço de todo mundo, então eles se escondiam, né? Dá para ter essa ideia, não dá? Mas aonde eles estavam, eles continuavam, Edivan, sendo crente, anunciando Jesus. Boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. A perseguição parava a igreja, as lutas paravam a igreja. Tinha óbito na época da igreja? Tinha. Saulo não morreu? Sim ou não? E ele não estava cheio do Espírito e morreu, ué? E salvo também morre? Só que tem uma diferença, o destino do salvo é o céu. O salvo morre igual o ímpio. A única diferença é o destino dele, é o céu. Os anjos de Deus vêm e levam ele para o paraíso. Amém ou não? Agora o destino do ímpio é o inferno. Ele morre, igual o salvo, mas o destino é diferente. Qual o seu destino? Perseguida a igreja, 5. Filipe foi para a cidade de Samaria, ali falou ao povo sobre o Cristo. 6.
Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram sinais, continue. Chegou o evangelista lá, olha lá o avivamento na região. Muitos espíritos impuros eram demônios expulsos. Aos gritos deixavam as suas vítimas. Então isso tudo não é cena não, era a realidade na igreja primitiva. Onde o poder do Espírito Santo operava, onde a glória de Deus se manifestava, havia demônios saindo embora, porque meu lugar não é aqui. Então, se tem satanista no meio da igreja enrostido, quando a glória de Deus se manifesta, ele não aguenta, porque vem o fogo da glória de Deus e queima ele. Quem está entendendo aqui? Uma igreja avivada, ela impede dos demônios estarem infiltrados. Aonde a glória de Deus se manifesta, impede dos demônios habitarem. Demônios são expulsos. Paralíticos começam a ser curados, aleijados começam a ser curados, muitos sinais. Agora vamos para o capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1, Saulo perseguindo a igreja. Vamos ver o 9:1 agora. Enquanto isso, vai. O Paulo, o apóstolo, agora antes ainda não era convertido, motivado pela ânsia de quê? Continuem. Procurou, volta lá, peraí, pouquinho, meu filho. Procurou o quê? O sumo sacerdote. Para que isso? Com a intenção do quê? Eu quero poder, autoridade para matar os discípulos. Essa desgraça de crente. Vamos para os 2. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. 3. Quando se aproximava de Damasco, surpresa. O que aconteceu, igreja? Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu pergunto, Paulo estava convertido? Até a glória se manifestar. Eu digo aqui, eu não conheço você, eu não sei se você é crente ou se está acompanhando sua esposa, ou se está acompanhando seu esposo só, veio por quê? Só para participar de um culto qualquer, não sei. Mas uma coisa eu te digo, que se a glória de Deus se manifestar aqui, eu vou ver você aqui na frente dizendo, eu quero entregar para Jesus. Porque com Paulo foi assim. Ele entrou nessa batalha contra a igreja, perseguindo a igreja, no caminho de Damasco, como descrente, como incrédulo, e se tornou crente diante da glória de Deus. Olha o que aconteceu. Uma luz do céu de repente brilhou ao seu redor. 4. Quem era? Olha a reação de quem se surpreendeu com a glória. Vai. Saulo caiu no... Continue. Olha a glória de alguém aconteceu ali, apareceu a glória de alguém ali, a glória de Deus, tá? Mas ele ouviu uma voz nesse fulgor da glória. Que voz é essa? Agora Saulo, sem saber, porque ele volta a dizer, Saulo não conhecia Jesus. O que ele conhecia era de um Jesus que, falso, no ver dele, e tinham propagado que os discípulos tinham roubado o corpo para dizer que ele tinha ressuscitado. Fugiram, sumiram com o corpo de Jesus. E essa história, porque os soldados foram subornados para dizer que o nosso evangelho, que nós pregamos a respeito de Jesus, o Jesus que nós pregamos é mentira. E Saulo creu nisso. Por isso que ele perseguia a igreja. Até no dia que a glória de Deus envolveu a vida dele. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu a voz dizendo, por que você me persegue? Paulo não é bobo. Ele falou assim, me perseguir? Estou perseguindo um povo que está lá na frente, a alguns quilômetros de distância de mim. Eu estou perto deles.
Mas quem é que está falando aí? Quem é que eu estou perseguindo? Verso 5. Disse o que, Saulo? Sem saber de que se tratava, já chamou Jesus de... Te ensina algo? Te revela algo? Diante da glória do Senhor, você acaba reconhecendo que Jesus é o Senhor. Porque se tratava de algo que Paulo não tinha visto ainda. Era o fulgor da glória de Deus que ele não tinha presenciado antes. Então a glória de Deus não é só para trazer descanso para a igreja, mas a glória de Deus também é para dar livramento para a igreja e para converter os descrentes. A glória de Deus é para curar paralíticos, é para ressuscitar mortos, se for preciso, se esse for o propósito de Deus. É para curar pessoas, para libertar os oprimidos. Mas a glória de Deus é para salvar o pecador. Deu para entender ou não? Vamos continuar. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, quem persegue a igreja, persegue. Quem rejeita a mensagem da igreja, rejeita a mensagem de quem? Jesus. Deu para você entender ou não? Nós temos o tabernáculo lá do Antigo Testamento hoje? Não. Não temos mais um tabernáculo como aquele, por meio da qual a glória se manifesta, ou se manifestava. Por quê? Porque existe em Hebreus capítulo 9, verso 11 algo. Abre aí, por favor. Hebreus 9, 11. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. O que Cristo fez? Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito. Que tabernáculo? Que está no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele entrou no mais perfeito tabernáculo do céu, não feito por mãos de homens, mas por obra de Deus no céu. Ou seja, a igreja de Cristo ele não pode reduzir-se a meras formalidades litúrgicas de hoje, mas deve cumprir sua missão. Qual é a missão da igreja? Levar Cristo onde ele não é conhecido, manifestar a glória dele e oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios espirituais. Vamos lá em Hebreus 13, verso 15. Hebreus 13, verso 15. Assim, por meio de Jesus, continuem, ofereçamos o quê? Constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. Fique em pé. O que Deus espera dessa igreja? O que você acha? O que Deus espera para derramar a sua glória aqui? Que a gente ofereça algo, não é? Que a igreja, por que a igreja foi levantada? Para oferecer sacrifício constante de louvor a Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. E existe um tabernáculo onde nós podemos ter a presença de Deus, se chama Templo do Espírito Santo, a minha vida, onde Deus quer se manifestar. Como eu disse, quando Deus se manifesta, a minha vida é transformada. Quando a glória de Deus se manifesta, pessoas são libertas.
Quando a glória de Deus se manifesta, pessoas são curadas. Quando a glória de Deus se manifesta, pessoas se convertem. Aonde há louvor e adoração, pessoas veem a glória de Deus se manifestando. Eu pergunto, você quer ver a glória de Deus? Existe manifestação da glória de Deus aqui, nesta noite. Mas é de uma forma calma, invisível, mas real. O Senhor está aqui. Eu peço que você feche os seus olhos agora. Deus espera derramar a sua glória neste lugar, para que o mundo encontre um lugar onde possa encontrar-se com Ele.